Boa noite, meus jovens. Vocês já sabem que a gente já está vivendo um período de avaliação, né? A nossa vai ser na segunda-feira que vem. Então, estudem, façam as avaliações direitinho. Depois nós teremos um período a partir do dia 23 ou 24, a partir do dia 27. Não, nós faremos as provas agora e depois nós teremos uma semana de exames, se eventualmente alguém precisar fazer exame, tá certo? Então, se preparem para as provas, fazer uma prova bem feita, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sistema de gestão ambiental. Sistemas de gestão ambiental. O que acontece? As empresas são, via de regra, os principais agentes responsáveis pela obtenção de um desenvolvimento sustentável entre todas as instituições das sociedades humanas. As empresas são um dos principais agentes, né? Para que nós tenhamos desenvolvimento sustentável, que é o que a gente busca, né? Agora, é importante a gente falar também que não há uma atuação responsável de uma organização se as pessoas que compõem essa organização não estiverem convencidos da importância de se adotar práticas ambientalmente corretas. De que adianta eu ter uma empresa com 50 funcionários e eles não terem consciência de que nós precisamos ter práticas ambientalmente corretas? Não vamos conseguir. Então, esse ambiente interno das empresas é muito importante, tá certo? Deixa eu conectar a bateria aqui, porque tá acabando a minha bateria e não é legal que acabe a bateria no meio do trabalho, né? Pronto, agora a gente põe para carregar e boa. Então, é importantíssimo esse ambiente interno de conscientização para que todos que fazem parte desses quadros estejam convencidos e organizados para que a gente tenha práticas ambientalmente corretas. Um pouquinho de história. A partir da década de 60 a gente aumentou muito esse ritmo de industrialização, né? E aí, aumentando o ritmo de industrialização, aumentou a população da área urbana e isso aumentou os impactos ambientais. A gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? Em 1972 houve a Conferência de Estocolmo, que foi onde tratou-se dessa questão ambiental. Em 1973, o governo brasileiro criou a Secretaria de Meio Ambiente. Em 73 ainda, o Estado de São Paulo criou a CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. E também na Bahia foi criado o Conselho Estadual de Proteção Ambiental. E a partir dessas iniciativas foram criados vários órgãos aí com esse objetivo, né, de controle ambiental. Mas a preocupação era, o eixo era central, era a poluição industrial, né, porque se vocês se lembram, recordam, a gente via no cinema, quando passava aquelas imagens de São Paulo, aquele mundo de chaminé da década de 60, quando começou, não havia essa preocupação. Então, isso passou a ser uma preocupação relevante à questão ambiental, tá certo? Bom, na década de 80 foi criado lá no Canadá um programa chamado Programa de Atuação Responsável, que trouxe várias contribuições aí para soluções dos problemas ambientais. O que eles pregavam? Um enfoque proativo. O que é ser proativo? É você trabalhar antes que algo aconteça. A busca pela melhoria contínua. Constantemente você está focado em melhorar. Antecipando-se, inclusive, a própria legislação. Não esperar a legislação sair para fazer. E visão sistêmica, ou seja, uma visão abrangente, que abarca no mesmo programa as preocupações com segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. Nós não podemos focar só em segurança e esquecer do meio ambiente, nem em saúde ocupacional e esquecer da segurança. Então, a questão da visão sistêmica é isso, é você ter essa visão vendo tudo, tá? Então, trouxe essas questões, essa contribuição, dizendo que nós tínhamos que ter esse enfoque proativo, a busca pela melhoria contínua e essa visão sistêmica. No Brasil, foi feito um programa de atuação responsável, foi promovido pela Associação Brasileira de Indústria Química. E ela tinha os seguintes princípios de diretivos aí que gerenciava.
Assumir o gerenciamento ambiental como expressão de alta prioridade empresarial através de um processo de melhoria contínua em busca de excelência, ou seja, assumir que o gerenciamento ambiental é prioridade nas empresas. Isso era um dos princípios. Promover em todos os níveis hierárquicos o senso de responsabilidade individual com relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, bem como o bom senso de prevenção de todas as fontes potenciais de risco associadas às suas operações, produtos e locais de trabalho. Ou seja, é preciso que em todos os níveis hierárquicos, as pessoas, senso de responsabilidade individual, é que as pessoas tenham essa responsabilidade com relação ao meio ambiente, à segurança e saúde ocupacional, tá? Um outro princípio, ouvir e responder às preocupações da comunidade sobre os seus produtos e suas operações. Você manter atento essa resposta da comunidade, como os seus produtos estão sendo. Colaborar com os órgãos governamentais e não governamentais na elaboração e aperfeiçoamento de legislação adequada à salvaguarda da comunidade, locais de trabalho e meio ambiente. Ou seja, a empresa tem que ser parceira dos órgãos governamentais e não governamentais para elaborar e aperfeiçoar a legislação. Uma legislação que faça o quê? Que salvaguarde, que preserve a comunidade, os locais de trabalho e o meio ambiente. Era um outro princípio. Promover a pesquisa e o desenvolvimento de novos processos e produtos ambientalmente compatíveis. Hoje existe muito essa busca, né? Você modificar os processos para você ser menos poluente, né? E isso existe até hoje, já naquela época já foi criado. Avaliar previamente o impacto ambiental de novas atividades, processos e produtos, monitorar os efeitos ambientais de suas operações. Isso hoje já é uma obrigação determinada pelo EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Você não pode, dependendo da atividade, você não pode implementar se você não avaliar previamente quais serão os impactos. Buscar continuamente a redução de resíduos, efluentes e emissões para o ambiente oriundo de suas operações. É a mudança de processo. Eu mudo o processo de forma a produzir menos resíduo, né? É um princípio importantíssimo também. Cooperar com a solução dos impactos negativos ao meio ambiente decorrentes da disposição de produtos ocorridos no passado. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado, eu preciso hoje solucionar os impactos negativos. Tem ações que aconteceram no passado que até hoje causam impacto negativo no meio ambiente, né? E as empresas precisam, não é porque eu não faço mais isso, mas fez no passado, gerou impacto, esses impactos às vezes estão aí até hoje. Então você precisa cooperar para solucionar esses impactos, certo? São princípios, na verdade, gente, que busca você produzir de forma a poluir menos. Você produzir de forma sustentável. Basicamente é isso, todos os princípios estão voltados para isso. Ó. Transmitir às autoridades, aos funcionários, aos clientes e à comunidade informações adequadas quanto aos riscos de saúde, segurança, meio ambiente de seus produtos e operações e recomendar medidas de proteção e emergência. Qualquer empresa que hoje produza algo que pode ter risco à saúde, à segurança, ao meio ambiente, tem que ter informações para todo mundo, para as autoridades, para os funcionários, para os clientes, para a comunidade. Ó, esse produto pode causar isso. Vocês peguem produtos corrosivos, por exemplo, eles têm lá alertas, né, com símbolos e tudo mais nas suas embalagens, né? E é preciso ter, para o desavisado não jogar isso em algum lugar. Orientar fornecedores, transportadores, distribuidores, consumidores e público que transportem, armazenem, usem, reciclem e descartem seus produtos com segurança. É outra questão que a gente precisa hoje ficar muito atento. De que forma que está sendo descartado esses resíduos? De que forma que está sendo descartado esses produtos? Para descartar com segurança, né? E isso é a cadeia inteira. É fornecedor, transportador, distribuidor, consumidor, público que armazena, que use, que recicle. Você às vezes vê pessoas menos avisadas tentando reciclar produtos ou reuso de produtos que não podem.
Precisa até ficar atento a isso. Outra direção que eles querem dar: exigir que os contratados que trabalham nas instalações da empresa obedeçam aos padrões adotados pela contratante em matéria de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. Por isso que a importância do técnico de segurança, né? É para que ele também associe ao seu trabalho em termos de segurança e saúde ocupacional a questão ambiental. Vocês serão também corresponsáveis por isso. E promover os princípios e as práticas de atuação responsável, compartilhando experiências e oferecendo assistência a outras empresas para a produção, manuseio, transporte, uso e disposição dos produtos. Você não pode guardar a informação com você. Você tem que promover esses princípios para todas, compartilhando experiência com as outras empresas, oferecendo assistência para dizer como é que deve ser, essas práticas de atuação responsável. Gente, a responsabilidade é de todo mundo, seja da empresa como pessoa jurídica, mas seja das pessoas físicas que compõem aquela empresa, tá certo? Por isso que a gente precisa ficar atento a isso. Então, veja, são 12 princípios que fácil de entender, não é? Assumir gerenciamento como prioridade, promover em todos os níveis gerais o senso de responsabilidade individual, ou seja, em todas as instâncias da empresa precisa ter responsabilidade, se preocupar com ouvir e responder à comunidade tudo que acontece, colaborar com os órgãos governamentais para melhorar a legislação, promover pesquisa de novos produtos, isso faz parte da responsabilidade da empresa, avaliar o impacto ambiental, buscar continuamente redução de resíduos, cooperar com a solução dos impactos já causados no passado, né? Transmitir às autoridades as informações quanto ao risco de saúde que os seus produtos possam ter e quais são as medidas de proteção e emergência, orientar fornecedores, toda a cadeia para que usem, reciclem e descartem os produtos com segurança, exigir que os contratados obedeçam aqueles padrões de qualidade, e promover esses princípios como uma coisa responsável, ou seja, compartilhando essas experiências com todas as outras empresas, tá certo? Bem, vamos ver alguns conceitos sobre sistemas de gestão. Gestão ambiental é a expressão utilizada para se denominar gestão empresarial que se orienta para evitar, na medida do possível, problemas para o meio ambiente. Isso é uma gestão ambiental, né? Gestão ambiental é para você fazer uma gestão empresarial orientada nesse sentido. O processo de gestão ambiental nas empresas está vinculado às normas que são elaboradas pela instituição pública. Que são normas? Nós vamos ver o que são normas. Normas são normas que fixam limites aceitáveis de emissão de substâncias, que proíbem a utilização de substâncias tóxicas, que definem a quantidade de água que pode ser utilizada, o volume de esgoto que pode ser lançado, as condições de descarte dos resíduos. Tudo isso são normas que podem ser elaboradas pelos municípios, pelos governos estaduais e federais sobre o meio ambiente, né? Nós temos normas, a gente já falou bastante sobre normas, nós temos normas em vários níveis de governo. Muito bem, isso aqui é importante, a resposta das empresas ao grande número de normas legais que foram implantadas nos últimos anos e as críticas que a sociedade tem pelo impacto negativo de suas atividades tem sido tradicionalmente de reagir aos problemas conforme vão surgindo. Ou seja, a resposta das empresas ela é um processo reativo e não preventivo. Ela reage na medida em que a sociedade aponta esses impactos negativos. E aí elas vão fazendo um trabalho reativo e não preventivo. E quando o importante na questão ambiental é você prevenir e não remediar, não é? Não consertar aquilo que já foi feito. Mas, via de regra, a resposta das empresas ela é reativa e não preventiva. Então, por essa razão, predominaram nos últimos anos métodos corretivos da solução dos problemas causados, buscando eliminar ou reduzir os impactos que já foram gerados. Então, essa política ambiental seguida pela maioria das empresas tem um caráter reativo e está ligado a método corretivo. Eu vou corrigir aquilo que já aconteceu. Eu estou reagindo a um problema que já foi criado, né?
essa tem sido nos últimos anos a solução dos problemas ambientais, tá? Agora, o importante é que nós tenhamos, desculpe, mas todas esses barulhinhos que está chegando o boletim da prefeitura sobre o coronavírus. Vem todo dia nesse horário 3, 4 informações, depois eu vou ver. O que acontece? Existe uma necessidade da gente ter uma política proativa. E a política proativa implica necessariamente num planejamento prévio em cima dos possíveis efeitos ambientais e uma atuação antecipada para evitar esses impactos. Ou seja, eu planejo, né? E o planejo vai ter algum efeito ambiental, então eu tenho que evitar. Então, por isso que a aplicação de métodos preventivos estuda a eliminação dos impactos na origem, ou seja, para não gerar, buscando as causas de terem sido gerados. Também devem ser previstos os impactos produzidos por toda a vida de um produto. Ou seja, não, eu produzi agora, não aconteceu impacto nenhum, mas e o restante da vida desse produto? Um exemplo disso é a bateria dos celulares, que nós temos um acúmulo, não se sabe onde estão. A velocidade, principalmente vocês jovens, com que vocês trocam de celulares, e onde estão sendo armazenadas essas baterias? Não é para se pensar? E bateria é altamente contaminante. Altamente contaminante. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Que a política proativa, ela implica num planejamento prévio. Eu vou prever em cima dos possíveis efeitos ambientais e uma atuação antecipada para evitar esses impactos. Essa é a bola da vez, tá certo? Então, uma política ambiental que seja reativa, como a gente falou que as empresas tiveram nos últimos anos, os métodos serão corretivos. Uma política ambiental que seja proativa, ou seja, eu planejo previamente em cima dos efeitos ambientais e atuo de forma a evitar esses impactos, vou ter métodos preventivos. Agora, nós temos uma cultura ambiental nas empresas que a maior parte dos esforços tecnológicos e financeiros são aplicados no sistema de gestão na técnica corretiva. Reciclagem é corretível, já gerei. Armazenamento de resíduo é corretível, já gerei o resíduo. Filtragem de emissões, eu já gerei o resíduo, eu vou filtrar ele, mas já gerei. Quando o correto seria eu ter um esforço concentrado para evitar a geração desse resíduo, certo? Então, a legislação fala que tem muitas vantagens e benefícios que as empresas podem optar por adotar políticas ambientais preventivas. Cada vez mais as administrações públicas, comunidades, órgãos financiadores vinculam ações condicionadas à melhoria da ação ambiental. Existem empresas hoje, política de financiamento, por exemplo, voltada para empresas que tenham políticas ambientais preventivas. Existem iniciativas de órgãos, administrações públicas, que privilegiam as empresas que tenham política ambiental preventiva, tá certo? É isso que a gente deve ter. Então, uma coisa importante também, a gestão ambiental é aplicável em empresas de qualquer tamanho. Qualquer empresa pode reduzir o consumo de energia, de água, e pode incentivar o uso de produtos recicláveis, adotando vasilhames adequados para o seu recolhimento. Quer dizer, então, não adianta o cara falar, mas eu tenho só 10 empregados, isso é para uma empresa que tem... Não. Gestão ambiental é aplicável em empresa de qualquer tamanho, tá certo? Principalmente por conta dessas questões, reduzir consumo de água, de energia, tá certo? O sistema de gestão ambiental é o conjunto de responsabilidades organizacionais, um conjunto, o sistema de gestão é um conjunto de responsabilidades organizacionais, de procedimentos, de processos e meios que se adotam para implantar uma política ambiental em uma determinada empresa ou unidade produtiva. Então, esse é o conceito. O sistema de gestão é um conjunto de responsabilidade, procedimento, processo, para eu implantar isso numa empresa, tá certo? E é preciso a gente ficar muito atento, porque é o que eu digo, uma empresa só vai ser responsável ambientalmente quando ela tiver os seus funcionários, o seu corpo diretivo
consciente de que precisa ser responsável ambientalmente. Senão, como é que eu vou esperar que uma empresa seja responsável se os seus integrantes não o são? Tá certo? E olha só, esse sistema de gestão é um método empregado para levar uma organização a atingir e manter-se em funcionamento de acordo com as normas estabelecidas, bem como para alcançar objetivos definidos em sua política ambiental. As empresas precisam ter uma política ambiental, seguir aquilo que é uma política ambiental, política pública, mas elas também arraigarem nos seus valores essa questão ambiental. Vocês não estão acostumados a ver qualquer empresa que vocês forem trabalhar, você vai ver lá qual é a missão, a visão e os valores dessa empresa. Os valores que a empresa tem são conceitos arraigados na empresa. A empresa valoriza determinadas coisas. E a empresa, uma empresa ambientalmente responsável, ela precisa valorizar que os seus empregados sejam ambientalmente responsáveis. Por isso que a gente volta a dizer, nós temos que ter uma política ambiental proativa, nós temos que ter métodos preventivos. O que nós temos hoje, predominantemente, são esforços financeiros e tecnológicos aplicados em sistemas de gestão de técnicas corretivas. A reciclagem é importante? Mas é uma técnica corretiva. Eu vou reciclar algo que eu já produzi. O armazenamento de resíduo, eu tenho que armazenar o resíduo da forma correta, mas eu já produzi. O ideal seria eu diminuir a produção de resíduo, né? A filtragem de emissões é a mesma coisa. Então, existe uma política ainda implantada na nossa sociedade de que a gente faz as coisas de forma reativa. O ideal é que a gente faça de forma preventiva. E lembrando quais são os nossos princípios diretivos. Assumir gerenciamento como prioridade, é prioridade na empresa isso. Promover em todos os níveis hierárquicos o senso de responsabilidade individual com relação ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Vocês são importantes por isso. Ouvir e responder às questões da comunidade, colaborar com os órgãos governamentais na melhoria da legislação, promover pesquisa para desenvolver novos processos, avaliar previamente impacto, né? Hoje já tem lei, mas aonde não tem, fazer também, buscar continuamente a redução de resíduos, efluentes e emissões, tá vendo? Quando eu busco a redução dos resíduos, eu estou fazendo uma coisa preventiva. Lá no fim, quando eu falei de filtrar resíduo, guardar bem o resíduo, eu já estou fazendo corretivo. Cooperar para que a gente resolva os problemas acontecidos no passado, né? Transmitir às autoridades as informações adequadas que nós temos sobre a nossa produção, orientar todos os pessoal da cadeia, fornecedores, transportadores, para que use, recicle e descarte os seus produtos com segurança, exigir que os contratados obedeçam aos padrões adotados. Gente, vocês que trabalham em empresas sabem como é que hoje melhorou muito a questão da segurança do trabalho, né? Por quê? Porque os profissionais de segurança do trabalho exigem que os contratados trabalhem com segurança. Isso resolve para quem? Resolve primeiro para o funcionário, que está trabalhando com segurança. Resolve para a empresa, resolve para a família do funcionário. Então, tudo isso também faz parte desses princípios. Que o contratado tem que obedecer as questões de matéria de segurança, de saúde ocupacional e meio ambiente, tá certo? A questão de compartilhar experiência para divulgar isso com outras empresas e tudo mais. Bem, com isso aqui, nós fechamos o nosso bimestre e a semana que vem nós fazemos a nossa prova. Lembrando que nós temos duas ferramentas de avaliação. Uma prova e um trabalho, que eu pedi outro dia para vocês fazerem. Salvo engano, eu só recebi de um aluno até agora. E o prazo para isso é até o final da semana.
Quem não fez, faça o trabalho e encaminha por e-mail, porque senão a nota da prova vai ser dividida por 2. Aí vai ter que fazer exame. E depois vai ter que tirar a nota no exame. E o exame é a matéria do semestre inteiro. Tá entendido? Bem, às 9h20 estaremos com a matéria postada. Tá bom? Um grande abraço.